Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos, e a todos aqueles que nos seguem através da rede social da igreja, IEBG Jampa, no canal do YouTube. E como temos, durante esse período da quarentena, nos dedicado a meditarmos nos livros de Salmos, nós hoje já estamos no Salmo 43, né? O Salmo anterior, o 42, pastor Edésio compartilhou, né, sobre esses dois salmos que bem poderiam ser um salmo só. Isso nós vamos comentar o porquê mais adiante. Mas ele introduz o segundo livro do Saltério, né? Quem não sabe, os livros do Saltério, né, os salmos, são compostos de 5 grupos de livros, tá? E o Salmo 42 e 43 seria o início desse segundo livro, né, do Saltério. Mas nós estaremos meditando no Salmo 43, né, uma vez por culto da família, e hoje o culto da família, a meditação foi neste salmo. Por isso nós iremos estar compartilhando e meditando um pouco mais sobre este saltério belíssimo também, que compõe os livros de Salmo. Amém? Então vamos orar, vamos nos colocar na presença do Senhor, lembrando, em virtude da nossa nova formatação, né, do culto da família, os motivos de oração, os pedidos de oração devem ser direcionados para o culto de domingo, né, através do chat, através do Instagram da igreja, para que nós possamos estar orando durante a semana e compartilhando nos grupos, ok? Então, pegue sua Bíblia, reúna a família, aqueles que puderem estejam, né, nesse momento de meditação, para que vocês possam também crescer em conhecimento e graça na presença do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos se você puder e vamos nos colocar na presença de Deus. Senhor, graças damos a Ti, louvamos o Teu nome pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pois o Senhor tem nos sustentado durante toda esta quarentena, Senhor, e nada tem nos faltado, porque a Tua presença é o alimento necessário em nossas vidas, e o Senhor não tem faltado em nossas vidas. O Senhor tem sido nossa luz, o nosso sustento, a nossa fortaleza. Por isso, Senhor, somos gratos. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que todos aqueles que possam de alguma forma receber esta palavra, que eles possam verdadeiramente confiar e dedicar-se somente a Ti. É assim que nós, desde já agradecidos, Deus, Te louvamos pela Tua palavra que iremos meditar. É assim que desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, voltando ao Salmo 43, como eu mencionei no início, é importante a gente prestar bem atenção a esses detalhes, né? Porque os estudiosos consideram que o Salmo 42 e 43 fazem parte de apenas um salmo, é como se fosse a continuação do Salmo 42, por conta do refrão que se repete identicamente, tá? Tanto no Salmo 42 como 43. Por exemplo, no Salmo 42, versículo 11, ele diz o seguinte: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. E quando nós meditamos no Salmo 43, você deve ter percebido, ao fazer o seu culto da família, que o versículo 5 do Salmo 43 é uma repetição desse refrão. E o Salmo 43 é muito curto, são apenas 5 versos, tá? E no versículo 5 do Salmo 43, ele repete: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então, por essa repetição de refrão, intercalada por mais uma petição de oração do salmista,
é que os estudiosos direcionam como sendo apenas um salmo. Mas, pastor, também não seria possível o salmista, ter pego emprestado, ou seja, o refrão de um salmo e colocar em outro cântico? É uma possibilidade, sim. Mas, de uma forma ou de outra, nós temos plena convicção de que aquilo que está compartilhado neste salmo, ele é de grande valia para a nossa experiência, nossa jornada, nossa caminhada com Deus. Então vamos lá, vamos meditar nesse salmo. Observe que no versículo 1, o salmista apresenta justamente a sua convocação, a sua oratória, a sua petição a Deus, para que o Senhor Deus fizesse justiça, para que ele viesse a julgar a causa de Davi. E observe que Davi já se coloca como quem já está do lado certo, ou seja, Davi já se apresenta como sendo: Senhor, tu sabes que eu estou certo, Senhor, a minha causa é ganha. Isso é muito dito no meio jurídico, Alguém que chega com uma situação jurídica e pede ao advogado: olha, doutor, dê entrada nessa ação porque essa causa é ganha. Ou seja, ele tem conhecimento de que diante do Poder Judiciário, diante das jurisprudências e decisões judiciais, essa causa que ele traz para o advogado é causa certa, é direito certo, ele vai ganhar. É o que o salmista aparentemente apresenta. Observe lá no Salmo 1. Salmo 43, verso 1. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos. Observe que ele se coloca justamente como o oposto daqueles que estão contra o rei, daqueles que estão contra o salmista. São os homens traidores, são os perversos, são os ímpios. E aí Davi diz: Senhor, faz-me justiça, ou seja, julga a minha causa. E a minha causa, Senhor, deve ser defendida. Por quê? Porque o Senhor jamais vai estar do lado dos infiéis, vai estar do lado dos ímpios, dos lados dos perversos. E aí a oração de Davi tem essa ideia judicial, de convocação para o julgamento, E aí você vai ver no verso 2 do Salmo 43, onde está a confiança, onde está o coração, a segurança do salmista. E ele expressa, veja aí o Salmo 2: pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Porque eu devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Olhe, o salmista começa justamente a afirmar a sua confiança em Deus e também colocar justamente a ideia de que, olha, Senhor, não me permita ser derrubado, ser destruído, ser realmente totalmente anulado por conta da realidade, da ação injusta dos ímpios. Por que então o salmista deveria estar pranteando, oprimido, vagueando por causa dos ímpios? Não, na verdade, se a sua confiança está em Deus, é porque ele espera que jamais ele chegue justamente a ser sucumbido, a ser morto, a ser destruído por causa dos ímpios, tá? No verso 3, que para mim é a cereja do bolo, aquele versículo que salta aos olhos, que enche, o nosso coração e nos faz refletir sobre a grandeza da ordem poderosa que vem da boca de Deus, da sua palavra soberana e perfeita, Versículo 3 diz o seguinte: envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Tá? E aí nós vemos claramente
que a luz e a verdade, elas andam juntas, né? E nós compartilhamos, né, no último domingo, falando sobre a ordem de Deus ao criar todas as coisas. Haja luz, Gênesis 1, versículo 1, 2 e 3. E esse haja luz, ele ecoa desde a criação, dando forma e preenchendo todas as coisas, né, que estavam vazias. E nós compartilhamos desta palavra. E nos encontramos aqui no Salmo 43, onde o salmista diz que estarão como estandarte, como um escudo protetor à frente dele, aonde ele for. Ou seja, a verdade e a luz guiarão o salmista. Luz, nós temos plena convicção que Jesus Cristo é a luz do mundo, que Jesus Cristo veio para nos tirar das trevas e nos implantar o reino do seu amor, né? E a verdade, ou seja, aquilo que foi revelada pelo Filho de Deus, pela luz que veio emanada na encarnação de Deus, é a verdade do Evangelho, e que o Espírito Santo, né, testifica desta palavra e nos confirma. Certamente, queridos, nós temos aqui um versículo fabuloso, realmente maravilhoso. E para onde estas veredas levam o salmista? Para onde a luz de Deus e a verdade de Deus levam o salmista? Levam para o próprio Deus, aproximam o salmista de Deus. E ele finaliza o versículo 3: e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Ou seja, na presença de Deus, quem anda na luz, quem vive na luz, quem vive a verdade, quem pratica a verdade, ele só faz se aproximar ao próprio Criador, né? Isso é maravilhoso demais. Temos estudado na escola bíblica, né? E ao estudarmos na escola bíblica, primeira carta de João, nós temos visto quanto que João também faz essa ligação entre a luz e quem anda na luz não pode andar nas trevas, que Deus é luz. Ele vai mencionar isso como a forma de que aqueles que verdadeiramente caminham na luz, praticam a luz, jamais vão se associar às trevas. Não há como conviver paralelamente nas trevas e na luz. Não existe esse sincretismo entre luz e trevas. Ou você está na luz e não está nas trevas, ou você está nas trevas e não está na luz. Não tem o meio termo. Não existe uma possibilidade de andar nos dois ambientes. Ou você é de Deus ou você não é. E aqui está muito claro esse versículo 3 do Salmo 43, que para mim é a cereja do bolo, tá certo? Do Salmo 43. E aí ele vai justamente declarar no versículo 4 qual é a resposta do salmista, qual é a atitude do salmista ao receber esse alívio, receber esse alento, receber essa resposta de Deus. Ele vai justamente ao altar de Deus, versículo 4: então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Então, ele entoa um cântico, ele cultua ao seu Deus, ele oferece justamente a vitória a Deus, ele tributa ao Senhor essa conquista. E os versos 5, semelhantemente ao verso 11 do Salmo 42, é uma construção bem interessante no Velho Testamento. Nós já temos percebido essa linguagem, né, em outros salmos. E vamos relembrar um pouco que linguagem é essa, né? Observe mais uma vez o verso 5. Dá uma ideia até de que de prepotência, de arrogância, de alguém que está determinando que Deus o socorra, mas não é isso. Nós não podemos comparar a sinceridade e a intimidade do salmista, que tinha a liberdade e esse coração sincero em falar para Deus o que estava sentindo, como se fosse um queixume qualquer,
como se fosse uma reclamação, uma murmuração. Na verdade, era algo muito profundo e sincero na vida do salmista e o seu Deus, né? E aí vamos entender aqui quando ele diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Né? E aí veja que esta realidade se repete. Por que está tão perturbada dentro de mim? Essas questões levantadas dão a ideia ainda de que aquela alma, ou seja, aquele ser, ele ainda não recebeu o alívio, ainda não recebeu a solução do seu problema. E ele se coloca diante de Deus, apresentando-se a sua realidade. E que, bem falou o pastor Edésio no Salmo 42, era de profunda tristeza, a alma abatida de alguém que estava à beira de uma depressão, de uma situação depressiva, de tanto sofrimento. E aí o que é que o salmista vai mencionar sobre isso? Senhor, eu ainda não tive resposta de ti. Senhor, eu continuo a padecer. Senhor, esqueceste de mim, né? Uma linguagem muitas vezes que soa estranho para nós, mas isso retratava uma sinceridade do próprio salmista com o seu relacionamento com Deus, tá? E aí ele diz, ó, ponha a sua esperança em Deus, pois ainda eu louvarei, Ele é o meu Salvador, o meu Deus. Ou seja, independente de qualquer circunstância, Senhor, eu mesmo assim continuarei a te louvar, continuarei a te glorificar, porque só em ti há salvação, pois tu és o meu Deus. Isso nós podemos claramente entender quando passamos por lutas, quando passamos por conflitos na vida, e muitas vezes somos levados pelas circunstâncias, pelos problemas, a justamente abandonar a Deus, a esfriar na fé, a enfraquecer. E o salmista nos dá a lição de que, olha, independente disso, Senhor, que eu continuarei a te louvar, eu continuarei a te buscar, porque nós temos plena convicção de quem é o nosso Salvador, de quem é o nosso Deus. Então, neste salmo belíssimo, mesmo que curto ou seja a continuação do Salmo 42, nós podemos aí extrair e aprender um pouco mais daquilo que o Senhor deseja de nós. E para mim o versículo 3 mais uma vez salta aos olhos: envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então, eu espero que você tenha aprendido um pouco mais desta porção da palavra de Deus no Salmo 43. Espero que continue firme e perseverante na fé, né? Não abra mão de caminhar com Deus, mesmo durante esse período de isolamento social, de quarentena obrigatória. Persevere, continue firme e perseverante. Queridos, então estamos aqui encerrando o Salmo 43. Vamos orar e vamos nos colocar na presença do Senhor, lembrando mais uma vez seus motivos de oração, seus pedidos de oração. Coloque e direcione no culto de domingo às 17h30 e nós estaremos orando, estaremos compartilhando nos grupos para que continuemos a orar uns pelos outros. E você que nos acompanha, nos segue no canal do YouTube, persevere, continue firme, né? Compartilhe com outras pessoas, se inscreva, né? Clique lá no sininho para ser notificado quando tiver uma nova publicação da igreja, e também dê o seu like, porque isso também fortalece o canal da igreja na rede da internet, ok? Então vamos orar? Feche seus olhos, vamos nos colocar na presença do Senhor. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado porque a tua palavra, ela é maravilhosa demais. Como é bom, Senhor, poder contemplar a tua luz, contemplar a tua verdade. Senhor Deus, ser guiado, né, por elas. Meu Senhor, certamente cada vez nos aproximamos mais de ti.
ao praticarmos e vivenciarmos, Senhor, a nossa fé em Cristo Jesus, que é a luz do mundo, que é a verdade e que não há outro além dele, certamente nos aproximamos mais do Senhor. E por isso, Senhor Deus, devemos nos dedicar cada vez mais ao conhecimento da Tua palavra e nos aproximarmos de Ti. É assim que nós desde já oramos, agradecidos pela Tua palavra. Oramos também, Senhor, e rogamos pelos irmãos que de alguma forma desejam oração nesse momento. Ó Espírito Santo de Deus, visita o Teu povo, onde quer que eles estejam, mas que possam, Senhor, receber da parte do Senhor o alívio necessário em seus corações, e que a sua alma verdadeiramente se satisfaça em Deus, independente das circunstâncias, possam louvar e adorar a Deus. Meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, é assim que nós encerramos esse culto da família, em gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Um forte abraço. Lembrando, culto de domingo, às 17h30, estaremos juntos louvando ao Senhor. Que Deus abençoe a todos. Amém.